qual a importância de nós encontrarmos sentido para as coisas que nos acontecem? Às vezes, é algo ruim que impacta negativamente a nossa vida, mas quando nós conseguimos compreender que pode haver um propósito positivo por trás disso, tudo fica mais fácil. Então a palavra é ressignificação. E é sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo. Vem com a gente, vai ser muito abençoador para você, está imperdível, pode mudar a tua vida, tá? Este é o teu canal Academia da Vida, 7 minutos com Deus, vem com a gente. E é isso mesmo, eu fico pensando assim, como algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar com algumas situações da sua vida. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos sofrendo com problemas, com situações, com momentos. O dinamismo da vida, ela vai gerando isso, né? A vida é feita de momentos maravilhosos, bons, que se dependesse de nós até eternizaríamos, e alguns são até eternizados na nossa mente. E existem outros momentos também na nossa vida que são difíceis, às vezes incompreensíveis, mas entender os momentos, né, as fases da nossa vida, entender o que está acontecendo nesse momento, o que aconteceu no passado, depende muito da nossa disposição em querer compreender. Porque para muitas pessoas, entender significa simplesmente fazer perguntas. Por que isso aconteceu? Ela não quer entender exatamente o porquê. Ela quer uma resposta de quem foi a culpa. E essa não é a resposta adequada para as situações. Porque, às vezes, presta atenção no que eu vou falar para você. Vou me aproximar aqui. Às vezes, a resposta não está no passado. A resposta, às vezes, não está no que aconteceu. A resposta, às vezes, está no futuro. Você entendeu isso? Você fica procurando no passado respostas que você não vai encontrar, porque estas respostas, elas estão no futuro. Como você não olha para frente, como às vezes você não olha para o futuro, você nunca vai ter essas respostas. E aí você fica o quê? Preso ao seu passado, procurando, perdendo tempo da tua vida, procurando respostas que não estão lá. Entendeu? Pegou aí? Começou a entender? Eu não entendi muito bem. Então vamos lá. Às vezes, um exemplo básico, simples, que se aplica em todas as situações, tá? A pessoa estava lá, satisfeita no seu emprego, no seu trabalho. De repente, do nada, ela foi mandada embora. Mas foi o melhor emprego que eu tive em toda a minha vida. Não era tão longe de casa, tinha um horário legal, o salário foi o melhor salário que eu ganhei até então. Eu até gostava do ambiente. E aí a pessoa fica ali. Porque, aliás, nos nossos dias, a perda do emprego também é um causador de depressão, é um causador de angústia. Esse é um dos maiores temores das pessoas nos nossos dias, ficar desempregada. E aí a pessoa fica, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E ela fica tão ali pensando, querendo saber a resposta, e ela fica olhando para trás. Ela quer saber o que aconteceu. Será que foi um erro meu? Onde foi que eu errei? Quando ela deveria olhar para o futuro? Bom, não há mais o que fazer. O que eu posso fazer a partir desse momento? Então a pessoa começa a procurar novas perspectivas. Mas aí eu não consigo emprego. Eu estou já 2 meses desempregado. Ok, tá. Mas o que você fez nesses 2 meses? Você teve 2 meses de oportunidade para você aproveitar. De que maneira você aproveitou? Ou você passou os 2 meses se perguntando o que foi que aconteceu, por que eu perdi meu emprego. Então quando a gente começa a olhar para frente, bom, eu não entendi, fiquei desempregado, eu sei que não foi culpa minha, eu trabalhava direitinho, fiz tudo certinho, então vamos lá, eu acho que é uma oportunidade nova que está se abrindo para mim, então eu vou começar agora a procurar essa oportunidade. Você começa a olhar para frente, as possibilidades que estão diante de você. Quando você começa a pensar nas possibilidades que aquela situação gerou para você, você fica muito mais focado, você fica comprometido, você fica ocupado. A sua mente fica ocupada, o teu foco está ocupado, porque você sabe que desocupação é a pior coisa que tem. Não estar ocupado, não estar comprometido é muito ruim. Então você precisa dar um sentido a esse episódio. Você precisa dar sentido ao que aconteceu. Dar sentido não é simplesmente ter uma satisfação, uma resposta que lhe cause algum conforto. Não. Dar sentido significa entender o que precisa ser feito.
Isso aconteceu para que alguma coisa aconteça, para que uma outra história seja escrita, para que uma nova etapa se inicie. Então, o sentido não é o porquê eu fiquei demitido, mas é para que eu fiquei demitido. Para que sempre aponta futuro, sempre aponta novas perspectivas, sempre aponta novas realidades. Porque geralmente está associado ao passado, a respostas que satisfaça a nossa curiosidade ou a nossa tristeza. Então, ressignificar é olhar para frente a partir daquele momento, daquele episódio, daquele abandono, daquela traição, daquela mágoa, daquela doença, daquela perda, e é olhar dali para frente. O que eu posso fazer a partir de agora? Isso aqui aconteceu para que... Não é o porquê, é para quê. Isso aqui aconteceu como uma ponte para onde? O que aconteceu como um acesso para onde? Então, pense sempre o depois da ponte, não anteriormente à ponte. Tem pessoas que ficam do lado de lá da ponte. Esse é o grande problema de muitas pessoas. E aí que muitas pessoas se perdem, angustiadas, deprimidas, ansiosas, tristes, desanimadas, desistentes. Geralmente são pessoas com muita dificuldade de mudanças e por isso mesmo perdem muitas oportunidades muito boas. É interessante quando a gente olha para José do Egito, e eu quero até ler esse texto, então continua com a gente aí que é muito importante, tá? Tem gente que às vezes, quando vai ler o versículo a pessoa já não quer mais ouvir. Opa, essa é a parte mais importante. Então lá em Gênesis 45, dos versículos 4 a 8, nós vamos ler de maneira rápida, por causa do nosso tempo. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Eu vou parar aqui e vou falar porque senão a gente vai perder muito tempo. José, conhecemos a história, não vou falar aqui. Quando José, que foi vendido pelos seus irmãos, entrou no Egito como escravo e acabou tornando-se o governador de todo o Egito e o provedor de toda a redondeza, de todos os povos e nações ao redor, ele poderia passar aqueles anos todinho remoendo, magoado com seus irmãos, buscando vingança, pensando por que meus irmãos me venderam, por que isso aconteceu, não podia acontecer. Em vez de ele ficar pensando no passado, não, ele começou a viver o seu presente e enxergando as possibilidades do futuro. Foi assim que ele tornou-se governador do Egito. E quando, depois de tantos anos, ele tem a oportunidade de rever os seus irmãos, que a essa altura seus irmãos pensavam que ele já estava morto, ele não retribuiu vingança. Ele simplesmente falou para eles o seguinte, o versículo 5 que nós já lemos, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para conservar a vida, Deus me enviou antes de vocês. Já houve 2 anos de fome, ainda haverão mais 5 anos de fome na terra. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então José entendeu que havia um propósito, havia uma missão por trás de todo o sofrimento e dor que lhe foram causados pelos seus irmãos. Em todas as oportunidades que estavam diante dele, ele aproveitou. Então, para de ficar remoendo e olhe para frente para todas as oportunidades que se apresentam diante de você. José poderia ter ficado na casa de seu pai se seus irmãos não o vendessem, mas a fome na terra aconteceria do mesmo jeito, 7 anos, e onde haveria mantimento? Morreriam de fome, certamente. Só não morreram de fome, porque ali estava ele, como governador do Egito, porque foi ele quem recebeu de Deus a revelação e pôde se planejar para aqueles 7 anos de fome. Pense no futuro, pense depois da ponte e não antes da ponte. Pense em tudo que você pode fazer a partir desse momento. É assim que funciona o dinamismo da vida, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o gostei para esse vídeo. Por favor, clique aí em gostei. Por favor,
Ajude o nosso canal a crescer. Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer e esse vídeo chegar a milhares de pessoas, tá? Faça isso, eu te peço, tá bom? Eu já te agradeço, tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. Se você não for inscrito no nosso canal, clicando aí ó, em inscrever-se, você já estará inscrito no nosso canal e você vai ser muito abençoado pelos vídeos que publicamos aqui diariamente, tá bom? Fique com Deus.